"90 anos que mudaram o mundo. 90 anos que mudaram a maneira de fazer jornal." Hoje as câmeras estão em todo lugar. No Centro de Operações da Prefeitura do Rio, repórteres de O Globo atentos o dia inteiro. 12h50, um tiroteio em frente a um colégio em Botafogo, grande circulação de alunos, ninguém se feriu. E já é a segunda pessoa falando disso aqui. Tudo confirmado, a notícia vai para o site do jornal. E no dia seguinte, mais aprofundada, no Globo Impresso. Mas boa parte do trabalho hoje é gasta com boatos de redes sociais. Era uma foto que estava no Facebook de uma pessoa qualquer, e aí embaixo já disseram que é boato. Agora, de quando é a foto, tem que checar de qualquer forma. Você tem uma baixa credibilidade na internet. Isso ajuda os títulos da imprensa profissional. Porque aonde está o porto seguro para você na internet checar uma informação? Nos grandes títulos tradicionais. Nos últimos meses, uma das notícias mais chocantes também chegou ao Globo, enviada por um leitor. A mensagem das 7h15 da noite dizia: "Boa noite. Sou médico e acabei de socorrer um ciclista vítima de assalto por arma branca." Quem mandou foi o Roberto Oberg, que corria na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. Estava escuro, eu vim correndo, caminhão correndo para baixo concentrado. Eu vi algumas senhoras gritando, pedindo por socorro. Um médico, como ele, tinha sido atacado à faca. Ele prestou os primeiros socorros e chamou a ambulância. A ambulância levou e eu voltei andando, não tinha mais clareza do que estava acontecendo, e eu pensei em mandar avisar ao jornal O Globo, por via WhatsApp. Na mensagem, um pedido de Roberto. Se puder chamar a atenção das autoridades que a violência está crescendo, todos nós ficaremos gratos. O leitor ajuda a construir o Globo desde a fundação. Repórter amador, eu repórter. A nossa paixão pelo jornalismo é também pelo leitor. A gente quer que ele entenda da forma dele, com a linguagem dele, o que se passa na sua vida, no seu cotidiano, ao redor dele, perto ou longe, enfim. Contar a história que faça ele refletir, que ajude ele a tomar decisões. Chico Otávio é um dos mais premiados repórteres de O Globo. Em 2012, ele seguiu as pistas de uma sobrevivente de torturas sofridas no lugar tristemente famoso como a Casa da Morte, em Petrópolis, zona serrana do Rio. Chico descobriu o paradeiro de um torturador da ditadura. E fui batendo de porta em porta. Fui lá, ó, o senhor é torturador? O senhor matou? O senhor esfolou e tal? Foi assim, mais ou menos assim. Evidentemente que eu enfrentei xingamentos, enfrentei mau humor, muita porta batida na cara, mas em algum momento a coisa deu certo. Depois de descoberto, o torturador foi ouvido pela Comissão da Verdade, mas foi encontrado morto antes de terminar de contar tudo o que sabia. Verdades inconvenientes. Você publica a matéria e imediatamente a parte atingida ingressa na justiça com uma ação, te aciona na justiça. E aí, Odinei, se você não estiver bem fundamentado, não estiver com todas as provas e tal, e o juiz gosta de papel, por isso que eu guardo papel. E se tem alguém que conhece a história deste jornal, é ele. Eram os anos 60. Um jovem ilustrador foi chamado ao Globo por Roberto Marinho. E era assim, você pode começar hoje, né? Sem me encontrar, sem nada. Eu comecei hoje. Aí dei aquela caminhada até lá, a prancheta, né, lá no fundo da redação. E eu não sabia que aquela seria
Eu nem podia me imaginar que aquela seria a primeira caminhada de milhares que eu daria nos anos subsequentes, né? Aos 80 anos, ele mantém o entusiasmo do iniciante. 6 décadas ilustrando os textos de grandes pensadores brasileiros que passaram pelo jornal. Muita coisa que me deu prazer. Ilustrar o Nelson Rodrigues, ilustrar o João Baldo Ribeiro, eu ilustrei o Fernando Sabino, o Zueni Ventura, Veríssimo. Ideias transformadas em imagens. Aqui também é João Baldo. Aí teve alguma conversa lá na ilha de Taparica. É, exatamente. Na rotina diária, os cadernos de O Globo. Aqui são os vírus, claro. São os geras, exatamente. São os vírus. O perigo que o computador corria, né? Porque isso aqui, às vezes eu só tenho 1h30 para fazer isso. E não tem mais do que isso. 2 horas, 2 horas e meia. Quando tem 3 horas eu exulto, né? Pulo aí de alegria. E nem a pressão do tempo impediu criações maravilhosas. Muitas para os personagens imortais de Nelson Rodrigues. Ah, essa é fabulosa. Essa aqui é a Pátria em Chuteiras. Por que ele falava disso, de pátria? Era a seleção brasileira, no título que ele dava a seleção brasileira. E teve personagem criado para superar a dor da derrota em campo. Toda derrota era atribuída ao sobrenatural. Toda derrota do Fluminense ou da seleção brasileira era atribuída ao sobrenatural de Almeida, já que eles não podiam, na opinião do Nelson Rodrigues, ser derrotados.